Oi pessoal, eu sou Elaine Leal Nogueira, sou psicóloga e tô aqui hoje pra gente falar sobre um filme sensacional, que se chama Preciosa, uma história de esperança. Esse filme retrata uma história de uma família extremamente disfuncional. Por isso até que ele é tão difícil de assistir, ele é tão difícil da gente elaborar, né? Porque trata de uma história de uma mãe e de um pai extremamente abusivos, né? E como essa conduta afeta, né, a vida daquela adolescente, né? Que já estava adolescente, mas ela sofreu esse abuso durante a vida toda dela, né? Então a gente vai entender mais ou menos o que acontece no contexto dessa história. Ela conta a história de uma menina, né, Preciosa, ela tem 16 anos e ela tá na escola, né? E aí ela é transferida de escola porque a diretora descobre que ela tá grávida, né? Pela segunda vez. E ela estuda numa escola tradicional, né? Ensino fundamental tradicional, e ela é transferida para uma escola que tem crianças, né, adolescentes com dificuldade maior de aprendizado e com questões familiares mais complexas. Então ela é transferida para essa escola. Preciosa é uma menina que tem 2 filhos, né? E ela é acompanhada pela assistência social. Por quê? Porque ela recebe benefícios do governo, então ela é acompanhada. Então, a mãe dela cuida dos netos e dela, né? É o que a assistência social acredita ser. Na verdade, a filha dela, né? A primeira filha dela, ela é portadora de síndrome de Down. E a avó dela, na verdade, que cuida dessa criança, porque a mãe não suporta esse bebê, né? A mãe dela, da Preciosa, não suporta esse bebê, então entrega pra avó dela para cuidar. E ela só vai visitar na verdade, a mãe traz a filha, né? A avó traz a filha dela, quando o assistente social vai fazer uma espécie de vistoria, né? Pra ver como que tá funcionando aquela casa, né? E aí ela finge que é uma avó maravilhosa, né? E a Preciosa fica lá olhando aquilo tudo, né? E aí começa a se desenrolar a história. Então ela é sempre assistida pela assistência social, porque ela recebe esse benefício, né? Do governo como ajuda, né? Porque a mãe diz que não consegue trabalho. Na verdade, ela não quer um trabalho e ela só quer receber esse benefício, né? Então ela, o tempo todo, o que a mãe da Preciosa faz? A mãe da Preciosa, ela tem uma conduta de violência física extrema. Qualquer coisa que acontece, ela agride a Preciosa, né? Agride mesmo, né? Ela joga coisa em cima da Preciosa, ela bate na Preciosa. E ela sempre, é interessante que ela faz isso e ela sempre justifica. Isso é uma conduta muito comum de pessoas agressoras, né? Que ela justifica como assim, eu só faço isso porque você faz aquilo, né? Se você não fizesse, eu não faria isso. Então ela ainda culpabiliza a Preciosa pela conduta dela, né? Então ela agride fisicamente, ela agride psicologicamente, né? Porque ela o tempo todo, ela deprecia a Preciosa, ela chama de gorda, ela chama de burra, ela diz que ninguém vai amá-la, que ela é incapaz. Então ela cria ela tem uma violência, uma atitude de violência psicológica muito grande na cabeça da Preciosa, lembrando que assim, ela sempre ouviu isso, né? Não é uma vez que ela ouviu, ela cresceu ouvindo que ela é incapaz, que ela é gorda, que ela nunca vai ser amada por ninguém, que ela é imprestável, que ela é inútil. Então ela ouvia muito isso da mãe dela. E além de tudo, tem uma parte do filme que mostra que ela também violentava sexualmente a Preciosa. E essa violência sexual é como se a Preciosa tivesse que satisfazer as necessidades sexuais da mãe também. Então é um filme muito chocante, né? E no desenrolar do filme a gente percebe que a Preciosa também foi abusada sexualmente pelo pai. E essas 2 crianças, né, o que ela está esperando, e a filha dela, são frutos desse abuso, né? E é muito chocante, né? Pra gente é muito chocante a gente entender que um pai abusa de uma filha. Isso acontece, mas na nossa cabeça isso é muito difícil de digerir, né? E aí, ela tá grávida desse filho do pai, né? E aí, ela começa a ter, nessa escola, ela foi transferida para essa escola, e nessa escola tem uma conduta diferente, em que ela pode ser ouvida. Ela sempre ficou muito quieta, né? A Preciosa sempre ficou muito quieta, ela não falava, quase não se expressava. E quando se expressava, muitas das vezes era de forma agressiva. Então, ela se expressava para bater em alguém, porque era o que ela recebeu em casa, né? Então, na maioria das vezes, ela ficava quieta, ou ela era muito agressiva, tanto fisicamente quanto verbalmente. Ela sempre xingava muitas pessoas, porque a mãe dela
ela tem essa conduta em relação às pessoas. Então esse filme é tão chocante de assistir, porque tem isso, né? Mostra o tempo todo a mãe dela tratando ela e as outras pessoas de uma forma muito agressiva. Então é muito chocante isso também. E aí, ela nessa escola, né, que ela começa a se relacionar com jovens mais da idade dela, que também tem histórias mais complicadas, e a professora tem uma conduta de acolher todo mundo e mostrar e dar uma esperança para essas pessoas. Então, a Preciosa, que sempre ficou muito calada, ela começou a ser ouvida. A professora sempre dizia, escreva o que você está pensando. E aí começou a ensinar ela a pensar mais sobre aquilo que ela estava vivendo e a expressar mais, né? Mesmo que nem sempre verbalmente, mas através da escrita. E ela começou a também falar mais com as pessoas. Até que a assistência social começa a entender que tem uma história toda por trás daquela situação dela ali, começa a investigar mais, corta o benefício e vai entender melhor todo esse contexto, né? E ela não consegue mais segurar toda essa história e acaba soltando algumas coisas para assistência social. Lembrando que uma parte muito interessante do filme é que quando ela sofre uma situação de violência, de abuso, ela começa a fantasiar, a alucinar uma situação boa na cabeça dela. Então, como se ela fosse amada pelas pessoas, ela se imagina sempre como uma pessoa famosa, que ela é amada e reconhecida pelas pessoas. Quando ela está sofrendo algum tipo de abuso e que ela não consegue se defender, ela começa a alucinar isso. Ela cria, ela faz um álbum com foto de várias pessoas. E nesse álbum, ela olha para aquelas pessoas ali que ela gosta, que ela admira, como se fossem pessoas que fizessem parte da vida dela e que cuidassem dela. Então, nesse álbum, ela tem uma foto de uma pessoa que ela fantasia, ela alucina como se fosse mãe. Então, antes de dormir, ela olha aquela foto e ela ouve a mãe falando assim, ai, minha filha, vai dormir, vai descansar, você tá tão cansada. E assim, é uma forma que ela alucina para ser cuidada, para ser amada, para sobreviver a isso tudo que ela passou. Então ela, no filme todo, mostra muito essa conduta de alucinação e de fantasia para sobreviver a isso tudo que ela estava passando. E aí, no desenrolar do filme, ela começa com essa professora, né, que dá voz, que escuta, que olha para ela. Ela começa a entender melhor as necessidades dela, melhor as questões dela, né, e ela começa a olhar mais para ela. Ela é ouvida não só pela professora, mas ela acaba tendo uma interação melhor com as amigas, né, da classe dela, o que é muito legal, porque ela não tinha esse tipo de relação com as pessoas, né, de cuidado e de amizade, era sempre ela e a mãe dela, nesse contexto extremamente abusivo. O que eu quero retratar, falar desse filme é que a gente cria uma ideia de que toda relação de mãe e filha, de filho, é amor incondicional, né? Que mãe cuida, mãe ama acima de tudo, que mãe abre mão das próprias necessidades, e nesse filme mostra muito bem que nem sempre isso acontece. E nem sempre mesmo, não é só uma fantasia de filme, né? Isso acontece em vários contextos. E até para mães que tem uma conduta de amor incondicional, em alguns momentos ela tem uma postura também de uma relação abusiva. Não digo todas as relações, né, todas as mães, mas em algumas tem. E por que eu tô falando isso, né? Eu tô falando isso pra gente entender como um contexto familiar desse pode prejudicar a gente. É claro que esse é o extremo, né? O extremo do extremo. Ela é abusada de uma forma geral, né? Ela não recebe amor, né? A avó dela, que tá ali, vê isso tudo e não faz nada por ela também. Ninguém faz nada por ela, né? Então é uma desesperança total. A única forma de esperança que ela tem, eu acho esse filme interessante que fala Preciosa, uma história de esperança. Essa história de esperança, ela cria o tempo todo na cabeça dela para poder sobreviver a isso tudo que ela passa, né? Isso que é importante a gente entender. Então esse filme retrata como a gente recebe, né? Aquilo que a gente recebe interfere naquilo que a gente é. E como a gente pode mudar também, né? Porque depois que ela começa a ver um fio de esperança, que ela é amada pelas pessoas, que as pessoas têm um carinho por ela, porque ela diz assim, ninguém me ama. A forma que ela entende, né, a situação, quando ela recebe a notícia de que ela contraiu AIDS através do pai, o pai morre, né, por causa do vírus da AIDS, e ela descobre que ela tem, e aí ela fala assim, ninguém me ama, ninguém sente nada por mim, o meu pai falou que ia casar comigo, e isso não pode. A inocência dela, né, em determinados momentos é muito interessante ver, porque ela diz assim, isso não pode perante a sociedade. Ela
não entende que isso é uma relação incestuosa, né? Que isso é uma relação que vai prejudicar mais ainda a vida dela. Ela só entende que socialmente o pai não poderia casar com ela e que ela foi enganada por isso, entendeu? Não pelo que o pai fez com ela, né? Ela entende que o amor vem através dessas relações de abuso, né? E é interessante a gente entender que a mãe dela, né, numa tentativa de resgate, de repente até para resgatar uma situação financeira que tinha ali com ela vai falar um pouco sobre essa história, né, com a filha, e a mãe diz que ela é preciosa, né, ela colocou esse nome na filha dela porque ela sempre foi preciosa para ela. Só que quando o marido dela, né, começou a desenvolver esse comportamento, né, em relação à filha, ela começou a sentir muita raiva. E ela fala assim, você roubou o meu homem, né? E ela não entende que ela não fez nada. Ela tinha 3 anos quando o pai começou a ter esse comportamento abusivo com ela. Só que a mãe desenvolveu ali uma rivalidade muito grande com a filha. Então ela acabava não concordando em alguns momentos, mas ela permitia para não ser abandonada por esse marido. Então isso mostra também que a mãe também tinha uma dificuldade nessa relação amorosa, né? Também queria muito ser amada e por isso se submeteu a filha a esse tipo de situação. É um filme assim, extremamente difícil de assistir, como eu já falei, mas uma história assim, de muito aprendizado. Ali a gente entende como um contexto familiar, né, como a nossa educação interfere naquilo que a gente é. O quanto é importante a gente, às vezes, trabalhar isso e trabalhar as nossas feridas, né? No final do filme, mostra a Preciosa indo cuidar da vida dela. E o que eu acho sensacional, ali ela teve um empoderamento muito grande de que eu vou mudar tudo isso, né? Eu não vou cair mais nessas armadilhas, eu vou cuidar da minha própria vida. E isso é interessante pra gente saber que existem feridas que são muito profundas, né? Que são muito intensas, são muito grandes, mas que nada é impossível de ser cicatrizado, né? Ela não vai esquecer dessa história, mas ela pode curar isso para poder dar continuidade à vida dela. Então esse filme, pessoal, é um filme que vale muito a pena você assistir, muito a pena assistir e reassistir para você analisar todos os contextos e para você entender que nem sempre essa relação de mãe e filho, que a gente acredita que tem, né, é como né? Na verdade, a gente sempre fantasia muito em relação a isso, né? Porque não existe, os nossos pais têm as feridas deles, né? E que acabam afetando a nossa vida por essas feridas. O que a gente precisa compreender é esse contexto e às vezes se libertar disso. Às vezes a gente fica uma vida inteira esperando uma conduta de um pai e de uma mãe que não vai existir, mas que não vai existir por uma maldade deles não, porque eles não têm aquilo, né? Eu só dou aquilo que eu tenho para oferecer. Isso é muito importante que a gente saiba. A gente às vezes cobra muito, exige muito, sem que a gente entenda se o outro tem aquilo, né? E nesse contexto ali mostra que ela não tem. A mãe dela também, né, no caso a avó da Preciosa, era extremamente omissa também, né? Ela podia não concordar com aquilo tudo, mas ela não fazia nada para mudar aquele contexto. Então, é uma história que mostra muito o sofrimento humano, né? Na verdade, eu não tô aqui para julgar a atitude do pai, da mãe, embora sejam atitudes muito chocantes, né? E a gente está aqui para falar que o quanto as nossas feridas podem não só nos ferir, mas ferir também as pessoas que estão próximas da gente, porque a gente tende a ferir o outro para proteger a nossa ferida. Então assistam esse filme, vale muito a pena. Se quiser comentar, debater mais sobre isso, eu acho que vale muito a pena a gente falar mais sobre esse tipo de assunto. Então essa é a primeira dica, né? Primeira dica de um filme trabalhado. Eu vou fazer mais isso aqui com vocês. A gente vai trabalhar mais em cima de filmes que são chocantes e que são importantes para a gente entender o nosso contexto, as nossas histórias. Tá bom, gente? Se você gostou, curte, me segue que eu vou estar falando, trazendo mais esses assuntos aqui, compartilha, porque eu acho que vale a pena, não só para você, mas para todo mundo entender melhor esse tipo de situação. Um beijo e até a próxima.